Fala, manobre, tranquilo? Poucas vezes na história desse canal eu fico genuinamente feliz com um produto, mas acabou de chegar pra gente o novo Unihertz Jelly Star, que é nada mais nada menos do que um celular minúsculo com 3 polegadas, uma tela 480p, 2000 mAh de bateria, 2000 ou 3000, eu não lembro ao certo, que tem um MediaTek G99, 8 GB de memória RAM e, como se não fosse o bastante, ele pega a Google Câmera Leica. Fala, manobre, tranquilo? Nos últimos dias chegou no nosso QG o novo Unihertz Jelly Star, que é nada mais nada menos do que o menor celular do mundo rodando o Android 13, com 8 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna, um celular com míseras 3 polegadas. Sem dúvida, o ponto mais bizarro desse celular é que botaram o MediaTek G99 numa tela minúscula na resolução de 480p, mano, o que significa quase 400 mil pontos no Antutu Benchmark, num celular que, dependendo do tamanho da sua mão, é literalmente do tamanho do seu dedão, hein? 100% compatível com a Google Câmera Leica, você consegue tirar as fotos mais absurdas possíveis utilizando essa parada aqui. Presta bastante atenção nessa cruz. Olha só agora aonde ela tava, mano. Presta bastante atenção nos detalhes da minha barba, tira o zoom, e tudo isso acontece porque a escolha dos sensores foi muito inteligente. Afinal, esse celular em específico tem um Samsung GM2 de 48 megapixels na câmera traseira e uma IMX219 de 8 megapixels na câmera frontal. O ISOCELL GM2 é o mesmo sensor de celulares como o Redmi Note 9, Redmi Note 8 de 2019 e, se eu não me engano, a Xiaomi chegou a reciclar esse sensor até no Redmi Note 10 base, sem contar no Redmi Note 10 Lite, que também utilizava. Tendo um sensor biométrico minúsculo na parte traseira, o Jelly Star tem um conjunto de LEDs traseiros muito interessantes, que formam um C e um U. Bem sugestivo, não? Apesar da piada do CU, esses LEDs funcionam de acordo com as batidas da sua música, e eles também servem para notificação. Isso que eu achei muito bizarro. Imagina você saber que você tem uma notificação nova porque você tem todos esses LEDs na parte traseira do seu celular. O design dele é transparente, bem parecido com o Nothing Phone, que contra o sol tem mais ou menos esse resultado aqui, fazendo ele ser, além de potente, muito bonito. Graças ao bom Deus, não resolveram tirar a entrada P2 do celular, fazendo ele ser simplesmente perfeito para você escutar o seu som, tanto no fone quanto no alto-falante, através desses LEDs aqui bem bonitos. Esse foi simplesmente um dos primeiros celulares que eu simplesmente desisti de vender, tanto pela Google Câmera quanto pelo tamanho dele. A ideia de você sacar algo tão minúsculo e conseguir tirar umas fotos de qualidade me pegou bastante. E se tudo que você considera normal num celular mudasse de uma hora para outra? Tela sem bordas, processador Snapdragon, tela gigante. Pois é, jovens, depois de séculos, finalmente eu posso falar que eu tô segurando um celular 100% novo. Esse daqui é nada mais nada menos do que o novo Unihertz Jelly Star, rodando o MediaTek G99 com 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória interna, vindo com uma película pré-aplicada, acompanhando uma case, um carregador de 7.5 watts, que, por incrível que pareça, é mais do que o suficiente para carregar a bateria dele de 2000 mAh, somados a um cabo de dados Type-C curvado para lateral e de uma película plástica extra que vem de brinde para você. O Unihertz Jelly Star é simplesmente uma das melhores coisas que eu já recebi nesse ano. A brincadeira começa pelo design traseiro transparente, que tem duas letras que formam um C e o U, rodando numa interface do Android 13 extremamente fluida e quase 100% pura. As únicas coisas que você vai ver aqui modificados pela Unihertz são os ícones de bateria e algumas funções do aplicativo de configurações, como configurações dos seus LEDs traseiros e várias funções interessantes como extensão de memória, onde com os 8 GB de memória RAM você consegue botar 7 GB virtuais, uns 8 físicos, e eu vou te contar um segredo, provavelmente você não vai ativar essa função. A tela de 480p é super legível ao sol, pelo que deu para perceber, o celular liga em pouquíssimos segundos. Através do aplicativo DevCheck você consegue perceber que o uso de memória RAM desse sistema é quase nulo, cara. Com todos os aplicativos abertos, você ainda tem mais de 5 GB disponíveis, tendo um chip de memória UFS como armazenamento interno, chega de MMC. O Unihertz Jelly Star tem DDR4X na memória RAM, um GM2 da Samsung na câmera traseira e quase todos os sensores disponíveis, com exceção do barômetro. Tendo total suporte ao Wi-Fi de 5 GHz, você fica bobo com a velocidade sistêmica desse celular tão pequeno, cara. Pra todo mundo que você mostrar isso, muito provavelmente a pessoa vai achar que o celular é uma porcaria, justamente pelo tamanho. Eu
consegui bater 200 MB nos meus testes, tudo nele funciona bem, tendo apenas o sensor de proximidade como exceção. Basicamente, o que pega? O Unihertz Jelly-Star é um celular extremamente pequeno, então quando você começa a reproduzir um áudio, a chance de você estar perto do sensor de proximidade que fica aqui na parte superior é muito grande. Então, às vezes, aleatoriamente, ele pode reconhecer que tem alguém ou uma pessoa aqui e apagar a tela, como você tá vendo aqui, olha. Tá vendo aquela luzinha ali piscando? A gente bota o dedo na frente, só que é bem difícil você não ficar 100% na frente pelo tamanho minúsculo, saca? Então, uma forma que eu achei pra contornar isso, pra impedir que a sua tela apague enquanto você tá ouvindo algum áudio, é a função sensor off, que chegou a partir do Android 10. E pra ativar é só você abrir as suas configurações, ir aqui em sobre o telefone, e lá embaixo em build number, clicar 7 vezes, e aqui em voltar, abrir a aba de sistema, e aqui em opções de desenvolvedor, e aqui lá nas configurações do seu painel de notificações, você acha o sensor off, que uma vez ativando isso daqui, ele vai desabilitar o sensor ali da parte superior e vai fazer tudo, menos apagar a tela sem você querer. Uma das coisas que mais me assustaram no Jelly-Star, além do desempenho, foi as câmeras, mano, principalmente pelo fato dele suportar a Google Câmera e ter o Câmera 2 API ativo 100%. Isso daqui foi uma das coisas mais incríveis e que me deixou mais feliz quando eu peguei ele, por um motivo muito simples. Você poder tirar fotos com qualidade num celular tão pequeno sem chamar tanta atenção é uma parada muito bizarra, mano. Olha só eu aqui, a gente vai vendo aqui o museu, a gente vai vendo aqui os pontos que eu tirei. Isso me deixou extremamente feliz, principalmente porque eu tô utilizando aqui a Google Câmera Leica. Tudo isso sem contar que ele suporta o padrão de 50 megapixels. Essa foto aqui, por exemplo, ativando o RAW 10, ela ficou com 52 megapixels e pesou nada mais nada menos do que 17 megabytes, batendo 388 mil pontos no AnTuTu Benchmark, sendo 45 mil pontos só de GPU e 135 mil pontos só de CPU. A ideia de você comprar um celular para jogar super se aplica aqui, por incrível que pareça, e eu vou te explicar o porquê. Imagina que você tem um processador bem potente, que é o Helio G99, com uma tela com uma resolução patética, que é 480p, e com isso, a matemática funciona da seguinte forma: mais poder bruto com menos resolução é igual a mais desempenho. Então a sua GPU não vai precisar sofrer para renderizar os seus games, justamente porque a resolução é muito baixa. E se a sua GPU e o seu CPU, consequentemente, são potentes de alguma forma, a tendência é que os games rodem aqui super de boa. Inclusive, normalmente nos meus vídeos eu mostro rodando Genshin Impact, por exemplo. Esse daqui vai ser um dos únicos vídeos de celular que eu não vou mostrar rodando Genshin Impact, porque eu vou fazer um vídeo só pra Genshin Impact, justamente pra mostrar pra vocês o quão bizarro esse celular é. Afinal, imagina você ter 256 GB de memória interna, 8 GB de memória RAM, um celular com 3 polegadas. Um celular que consegue ser facilmente menor do que um Nokia N95 de 8 GB, menor do que um Samsung Beat, menor do que um Nokia N81, quase menor do que o próprio carregador dele. O iPhone 4S, então, é um tablet perto dele. Outro ponto bem interessante é que enquanto a grande maioria esmagadora das marcas removem o sensor infravermelho da parte superior, a Unihertz adiciona. Ou seja, se você tiver um sensor infravermelho na parte superior, através do aplicativo Zaza Remote, que é esse aplicativo aqui, você vai conseguir controlar várias coisas, como ar-condicionado, como televisões, como DVD, por exemplo, home theater. As possibilidades são realmente infinitas, cara. Sendo esse facilmente um dos primeiros celulares que eu peguei, eu não vou passar pra frente. Eu não vou perder a oportunidade de usar no dia a dia um celular tão minúsculo, que curiosamente ainda vem com flash Dual Tone. E aí, o que você achou do novo Unihertz Jelly-Star? Não, esse não é o último vídeo. Sim, eu sei que faltou muita informação, exatamente por isso esse daqui é só o começo. Eu vou fazer bastante vídeo mostrando a Gcam, mostrando vários games rodando aqui, explicando pra vocês por que um celular minúsculo desse desafia o mercado e traz uma experiência inovadora pras pessoas. Sinceramente, eu tô cansado de celulares que são só tela. Eu tava real com saudade de sentir uma sensação nova, e o Unihertz Jelly-Star trouxe essa sensação de volta. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil pra alguém, e fui! Inclusive, eu vou desbloquear o bootloader dele pra testar o Android 14, hein? Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Imagina que tu tá no escuro total, só conecta o seu carregador e os LEDs acendem pra informar que tá carregando, mano. Muito bizarro.